Olá, o meu nome é Nádia Inácio, eu sou advogada contratualista e nesse canal falamos tudo sobre contratos. Como que um juiz interpreta o contrato? A expectativa é sempre de que as partes estejam bem informadas, bem alinhadas sobre o objeto e as regras que compreendem aquele contrato. Que elas realmente desejem aquilo que estão contratando e que consigam se comportar de maneira coerente com tudo que firmaram anteriormente. Que esse contrato ofereça uma solução que possa ser literalmente interpretada. Isso porque, onde existe clareza, cessa a necessidade da intervenção de um terceiro. Só que, na realidade, na maioria das vezes, temos uma assimetria entre as partes. Significa que as partes não participaram com a mesma clareza na construção do contrato, com o mesmo nível de liberdade, que não tinham a mesma profundidade e compreensão do objeto. As partes, então, tiveram divergência na compreensão das mesmas cláusulas e um comportamento contraditório frente ao firmado no contrato. Finalmente, este contrato, então, pode ter apresentado cláusulas ambíguas, cláusulas contraditórias ou até uma série de lacunas. Se nós tivéssemos conseguido redigir cláusulas suficientemente claras, muito provavelmente não haveria dupla interpretação e as partes não divergiriam por conta disso. Poderiam até divergir por outros motivos, mas não por conta de interpretação. Bom, quando isso acontece, a lei define critérios a serem utilizados para a interpretação deste documento, critérios legais. Mas nada impede também que as partes possam definir os seus próprios critérios, que a gente chama de critérios convencionais. Eles foram combinados, convencionados entre as partes. A autonomia privada nos dá espaço para estabelecer critérios de interpretação para aquele negócio, ou seja, nós temos uma certa liberdade para dizer, olha, na interpretação desse contrato, o critério para interpretar tal cláusula será X, Y, Z. Mas isso somente entre contratos paritários, contratos simétricos. Em contratos assimétricos é preciso verificar se esse critério não gera um prejuízo à parte mais vulnerável da relação. Mas, voltando aqui, uma vez que a ambiguidade e a contradição podem de fato acontecer e o conflito de interesses dentro de um contrato é uma realidade, como é que o juiz consegue pacificar essa questão? Vamos lá. Primeiro, existe um jargão bem conhecido no meio contratual que diz: o contrato faz lei entre as partes. Se um contrato faz lei entre as partes, então a interpretação do contrato segue a lógica semelhante da interpretação de uma lei. Então, para a hermenêutica contratual, são fontes importantes: a vontade, a legislação, os costumes e os princípios. Quando nós falamos de vontade, seria a vontade real, a intenção. O artigo 112 do Código Civil Brasileiro prevê que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Mas aqui o artigo está falando de uma intenção consensual, quando nós identificamos que a intenção é compartilhada por ambas as partes. A vontade contratual, consensualmente compreendida, é disso que nós estamos falando. Quanto à legislação, o Código Civil não trouxe um capítulo próprio destinado às regras de interpretação dos negócios jurídicos, somente dispositivos espalhados, esparsos. Então, nós temos algumas regras. Por exemplo, o artigo 114 do Código Civil diz: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente, ou seja, não se presume. A parte do contrato, ela quis agir de maneira mais ampla, mais extensiva. Não se presume. Um outro artigo é o 819, sobre a fiança. Também não admitir interpretação extensiva. Então, assim, o que a gente tem, na dúvida, sempre se interpreta a menor, não a maior. Por fim, cabe lembrar as regras de Potier, que são aplicáveis às regras de interpretação dos nossos negócios jurídicos. Entre elas, nos contratos deve-se atender mais à intenção dos contratantes do que ao sentido literal da linguagem, já falamos isso. Quando uma cláusula apresentar duplo sentido,
deve-se preferir o sentido que assegure a sua eficácia e não o contrário, ou seja, que vai fazer o contrato funcionar. Quando uma cláusula for ambígua, deve-se escolher o sentido mais adequado à natureza do contrato. Um contrato ambíguo interpreta-se pelo uso e costumes do lugar onde ele foi celebrado. Os costumes negociais presumem-se incluídos no negócio, ainda que não tenham vindo explicitados. Uma cláusula deve ser interpretada em conjunto com as outras do contrato, sejam elas precedentes ou subsequentes. Isso está previsto no artigo 113 do Código Civil, ou seja, interpreta-se o contrato de acordo com o contexto. Na dúvida, deve-se interpretar contra quem redigiu a regra. Aqui falamos daquela regra contra proferentem. A interpretação se dará contra quem teve o poder de redigir aquela cláusula. Artigo 113, parágrafo 1º, inciso 4º e no artigo 423 do Código de Defesa do Consumidor. Por isso é importante ter cuidado com a elaboração dos seus contratos. O risco interpretativo é muito grande. Analise se não é o caso de estabelecer parâmetros interpretativos no seu contrato para conduzir um julgador na árdua tarefa de interpretar um contrato na hora do litígio. Ou seja, a interpretação de um terceiro pode modificar os efeitos que este contrato produz. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um beijo, tchau, até a próxima.